Eu me peguei pensando esses dias se a literatura hot ela é um problema de fato, ou se é o consumo dela em excesso que é um problema. Ultimamente eu tenho visto muito conteúdo falando sobre a literatura hot ser um problema, erótica, e a divulgação dela, e se só ter isso, se só consumir isso e tal. E eu concordo com alguns pontos, de fato, eu concordo que algumas coisas são problemáticas dentro da literatura hot, mas vai muito mais para construção narrativa, estrutura textual e decisões ao longo da história do que de fato sobre a literatura hot em si, sobre o conteúdo em si. Porque, sinceramente, galera, no final das contas, eu tô nem aí. Eu tô nem aí pro que você tá lendo. Eu acho que todos nós deveríamos estar nem aí. Meu gato tá balançando a mesa. Acho que todos nós deveríamos estar nem aí para o que você tá lendo, sabe? Quando é que isso se tornou uma coisa que é da conta de todo mundo? Foda-se. Foca mais em ler e menos em falar da literatura dos outros. Eu acho que é mais aproveitador, mas, sabe? Dá pra aproveitar mais a vida do que ficar julgando que fulaninho, ciclaninho, ou beltraninho tá lendo, ou que foi o mais lido na Amazon no último mês. Acho que não é bem essa questão, mas eu vi muito conteúdo sobre isso e. Meu gato tá balançando na mesa, né? Ah, merda. Vou ter que tirar ele daqui. Peraí, vou ter que tirar ele daqui. Voltando ao assunto, eu acho que as pessoas talvez tenham batido. Estão batendo na tecla errada, sabe? O problema eles estão abordando da forma errada, porque o problema não é se as pessoas estão lendo isso ou não, ou se você deveria ler isso ou não, ou se isso é literatura ou não, ou se isso é uma banalização da cultura ou não, sobre a influência do TikTok. Não, não. Eu acho que a gente deveria estar discutindo sobre uma outra parada que é o consumo em excesso desse conteúdo. Eu acho que é mais aproveitador a gente ter esse debate do que a gente ter o debate sobre se isso é bom ou não, qual é a qualidade, porque eu vi uma menina falando que a arte ela não é subjetiva, ou pelo menos não é subjetiva da maneira como você imagina, e eu não poderia discordar mais dessa menina, assim, sinceramente. Tendo estudado arte, tendo vivido dentro da arte minha vida inteira, tem uma coisa que eu posso afirmar pra você é que a arte é extremamente subjetiva. O que é arte é extremamente subjetivo, na verdade. Não só a arte ou a qualidade da arte, mas também o que é arte é extremamente subjetivo. Porque eu vou parafrasear um autor, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que eu acabei usando exatamente essa frase no meu TCC, que é: todo mundo que analisa, analisa a partir de um ponto. Então, se isso não é subjetivo, isso é o quê, certo? Então, sinceramente, esse debate de ser bom ou não, ruim ou não, qual é a qualidade, foda-se, isso é tão superficial e isso é tão... Isso não tá nos agregando em nada, nos levando a lugar nenhum, que, sinceramente, eu não quero abordar esse fato aqui. Eu acho que você... Uma moto passando, sempre tem uma moto passando, né, nos meus vídeos. Sempre tem alguém. Eu acho que esse não é o ponto e não é isso que eu quero discutir. Eu acho que você vai ler o que você quiser ler e quem sou eu pra julgar, entende? Sabe? Olha os livros que eu leio às vezes. Eu acho que tanto faz, tanto faz. Você tá lendo e pra mim é o suficiente. Eu não vou entrar nessa discussão de ai, mas nem toda leitura é válida. Concordo que algumas coisas não dá pra nem é pra você chamar de livro. Mas eu acho que sim, toda literatura é válida. E é isso. Foda-se, foda-se. Não vamos discutir isso aqui agora. Vamos pro ponto que é importante. Eu acho que essa galera tá discutindo isso errado porque, primeiro, eu acho que criar essa problematização sobre literatura hot dever existir, ou ser boa, uma boa literatura ou não, eu acho que meio que de uma certa forma coloca o sexo dentro de uma caixinha de tabu de novo, sabe? Tipo, 10 anos atrás, quando esse movimento começou, né, da literatura hot explodir de fato, erótica explodir de fato, lá com, infelizmente, 50 Tons de Cinza, que é um péssimo livro, mas lá com isso, foi um movimento empoderador, né? Foi bem empoderador porque era uma época onde mulher falar sobre sexo, mulher admitir que fazia sexo, mulher falar que sentia prazer, era um problema muito grande porque o sexo pra mulher na nossa sociedade sempre foi dito como algo sujo, algo feio, algo que a gente deveria sentir uma certa aversão, sabe? Então, ter mulheres escrevendo sobre sexo, escrevendo sobre fetiches, escrevendo sobre prazer,
para outras mulheres lendo, foi extremamente empoderador. E eu fiz parte desse movimento porque ele foi extremamente importante para minha geração, para a geração anterior, a minha, e para as próximas que vão vir, sabe? De colocar a mulher nesse local central de ativo e não apenas passivo, objeto de homem desejar e de homem utilizar para sentir seu próprio prazer. Então, foi muito importante aí colocar esse debate de literatura hot não é literatura, vocês deveriam estar lendo coisas mais coaches. É uma coisa tão estúpida, às vezes, que me assusta, assim, sabe? Um pouco. A gente... É tão superficial, é tão mesquinho, que... É problematizador dessa forma. E eu participei daquele movimento, então talvez eu vir aqui e falar literatura hot, pipipipopopó, seria uma puta hipocrisia da minha parte. Mas, assim... Eu tenho que admitir que eu concordo que existem problemas. E que existe um problema, na verdade, central pra mim desse conteúdo, que não é o conteúdo em si, mas é o consumo excessivo dele. Porque, tipo assim, a geração Z, que é a minha geração, no caso, nascidos entre 95 e 2010, é a geração com maior acesso à informação, com maior liberdade sexual comparada às anteriores. Mas, estranhamente, a gente é a geração que menos faz sexo, o que é contradizente, né? Se a gente é tão livre em falar e tal, e ser aberto, como é que a gente faz tão pouco? Existem vários motivos pra isso, né? A solidão, a nossa dificuldade de criar laço, de se conectar, o nosso constante estado online e pouco offline, né? Então a gente consegue criar muitas relações dentro da internet, né? Dentro do online. E pouco se faz isso na vida real, pouco a gente consegue trazer, a gente não consegue se conectar com o outro, a gente não consegue desenvolver relações com o outro. A tristeza, as pressões sociais, mas principalmente, a coisa que é um grande problema da nossa geração é a pornografia. E aqui a gente vai chegar num ponto que eu gostaria de chegar. Eu tenho visto, assustadoramente, cada vez mais, meninas entre 18 e 23 anos aí, falando que não leem livros que não contenham cenas hot, que não tenham cenas hot, que não tenham hot, que não sejam eróticos. Eu tenho visto cada vez mais isso acontecendo. E me preocupa um pouco, porque esse movimento, né, faz com que o mercado faça o movimento de produzir cada vez mais esse tipo de conteúdo, né? Então a gente tem visto cada vez mais os livros sendo lançados com muito menos conteúdo e muito mais sexo do que antes a gente via. Até mesmo se a gente pegar 50 tons de cinza e comparar com os conteúdos que a gente tem hoje em dia, 50 tons de cinza é fichinha, é uma coisa assim banal, é simples, sabe? É uma coisa que não é nem um pouco assustador. Porque aconteceu, então, também o movimento de que se começou com 50 tons de cinza, que é uma coisa bem básica, bem banal, e se foi escalonando esse conteúdo também. Além de os autores daí deixarem de lado o desenvolvimento de personagens, o desenvolvimento de narrativa, uma história de fato, para focar muito mais no erotismo daquela história, a gente também viu eles tendo que ser cada vez mais criativos e cada vez mais instigantes, para trazer cada vez mais leitores e manter eles sempre querendo algo novo. Porque aí os leitores começaram a procurar não mais só conteúdos normais, né? De eróticos normais, assim. Se começou a ter cada vez mais livros com ETs, cada vez mais livros com seres mágicos, cada vez mais livros com monstros, e aquilo que eu acho mais problemático, que é cada vez mais livros com hot e erotismo com consentimento duvidoso, o que é um grande, grande problema, isso, gente, um grande problema. Mas isso me lembra muito um movimento que acontece dentro da pornografia, de quem se vicia em pornografia. A pornografia, ela mexe com o seu sistema de recompensa, né, cerebral. Ele mexe com a sua dopamina. Quando o cara assiste, ele tem uma liberação de dopamina, ele fica felizão, que a dopamina é um dos hormônios da felicidade. Ele fica felizão e tal, fica com um barato legal, e aí essa dopamina vai cair em algum momento, óbvio, e aí ele vai buscar de novo essa recompensa, essa dopamina novamente. O que vai condicionar o cérebro a sempre buscar isso. Só que assim como um viciado em qualquer outra coisa,
chega um momento que aquela dose que ele recebia ali, diária, ela não é mais o suficiente. Então, ao invés de ele assistir uma vez por dia, ele vai assistir 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, e buscar cada vez mais, né, essa dopamina. Até chegar num ponto que aquela droga específica ali, no caso, que aquele tipo de conteúdo pornográfico, não é mais o suficiente. Então, ele começa a buscar outros tipos de conteúdos pornográficos. E aí ele vai escalonando o tipo de conteúdo pornográfico, ficando cada vez mais... Me faltam palavras no momento para descrever o que eu penso, o que eu sinto em relação a isso. Mas ele vai procurando outros tipos de conteúdos que muitas vezes esses conteúdos não são nem facilmente encontrados na internet. E aí é que entra o perigo, né? Porque ele vai buscar uns conteúdos completamente fora da realidade. E aí esse cara, ele se desconecta, né? Ele se desconecta completamente da realidade dessa pessoa. E ela começa a viver num outro mundo onde ela não consegue fazer nada sem pensar nisso. Ela começa a ver isso em todos os lugares. Já não consegue mais interagir com as pessoas direito, porque o cérebro não consegue lidar com relações pessoais sem pensar em sexo. E ele vai se isolando, aí entra em depressão. E aí começa a acontecer aquilo que, tipo assim, tem a liberação de dopamina, né? E aí fica lá alto, mas ela cai muito rápido. E quando ela cai, ela vai muito... é uma vertigem muito grande, vai muito pra baixo, porque aí entra a culpa também e várias outras questões dentro do vício da pornografia. O vício da pornografia, pra quem não sabe, ele não é considerado uma doença, tá? Porque a gente não tem lá o códigozinho dentro do nosso estatuto de doenças e tal, de problema de saúde. A gente não tem isso lá, então por isso ele não é considerado uma doença. Mas ele funciona como qualquer outro vício, basicamente, funciona num ser humano. Vício em jogos, vício em drogas, vício em várias outras coisas. Então, eu vejo que existe uma semelhança aí, sabe, na maneira como as coisas acontecem, assim. Não é bem nas atitudes, mas é no caminho que é percorrido. Eu vejo uma semelhança muito grande, sabe? A pessoa que não consegue... São meninas, muito novas, né? Que não conseguem consumir um conteúdo que não seja pornográfico. Não conseguem mais consumir um conteúdo pornográfico que seja... normal, entre aspas, que seja comum, que seja, né, uma coisa que, tipo, todo mundo consome, pensa, faz, enfim. E aí, eu vejo essa semelhança entre os dois locais, né, da literatura hot, erótica, para a literatura, para a produção audiovisual pornográfica. E por ser meninas muito novas, assim, tipo, 20 anos, 20 e pouquinhos anos, assim, tá entrando ali na vida adulta e tal, eu entendo que muitas vezes o consumo dessa literatura pode vir de um local de curiosidade, assim como o consumo de pornografia muitas vezes vem de um local de curiosidade, né? De experiência, né? De querer saber como é que é, porque, sei lá, nunca teve muitas experiências ou não teve nenhuma experiência. Eu entendo que vem daí. Porém, eu começo a me perguntar se talvez consumir literatura erótica ou hot, que hoje em dia é muito mais erótica do que hot, né? Se a gente para bem pra analisar. Quanto menos conteúdo de fato o livro tem, mais erótico tem, mais erótico o livro é. Então, ele entra na categoria daí de literatura erótica e não hot. Mas, eu fico pensando se consumir literatura erótica não é uma maneira de consumir pornografia sem sentir a culpa de consumir pornografia. Ou se talvez consumir a literatura erótica não é uma maneira de consumir pornografia que é muito mais direcionada para um público feminino do que a pornografia audiovisual de fato é. Porque, primeiro, nessa primeira questão, existe uma culpa feminina de se consumir pornografia. Consumir pornografia é uma coisa muito masculina, porque pra gente, sexo sempre foi uma coisa suja, sempre foi uma coisa reprodutória, sempre foi uma parada colocada num local pra gente da gente não satisfazer, mas sem satisfazer o outro, né? A gente é um objeto ali, puramente isso. Não nos cabe esse local erótico, sexual. Cabe só para um outro gênero, né? Não é pra gente. Então... a gente tem as meninas, as mulheres têm uma culpa de consumir pornografia, de não se sentir bem fazendo aquilo, porque aí a gente entra na outra pergunta, a pornografia não foi feita pra mulher, ela é feita por um público majoritariamente masculino, que cede apenas a prazeres deles, que funciona unicamente pra eles, porque a pornografia audiovisual, querendo ou não,
ela não funciona pra mulher, porque a mulher não vê o sexo da mesma maneira que o homem vê, ou pelo menos quase nenhuma mulher vê. Pouquíssimas vêm dessa mesma maneira. Então, talvez consumir a literatura erótica seja um substituto para a pornografia, assim, de fato, entende? E aí, a gente entra no questionamento principal. Se esse consumo da literatura erótica não tá agindo maleficamente, negativamente no cérebro, como o consumo em excesso da pornografia vai agir no cérebro de um ser humano. Não, eu pesquisei, não tem estudos sobre isso. O pouco que se tem falando sobre isso é de muitos anos atrás, onde a gente não tinha esse problema que a gente está tendo agora, sabe? Não era uma coisa tão comum, não era uma coisa tão grande, assim, você não achava com tanta facilidade esse tipo de conteúdo, era uma coisa mais controlada. Então, o próprio... Claro que já existia a pirataria, né, mas achar e-books de uma forma tão acessível com esse tipo de conteúdo não era tão fácil assim. Então, me pergunta... Me faz pensar se a gente não deveria começar a debater esse assunto. Não porque a gente deve dizer que vocês têm que parar de ler literatura erótica. Puta, por favor, né? Isso é ridículo. A gente não vai parar de consumir. As pessoas não vão parar de consumir. É aquela coisa que a minha mãe fala, né? Quanto mais você aperta na mão, mais escorre entre os dedos. Então, tipo assim, quanto mais a gente proibir ou falar que não deve, mais curiosidade vai se gerar ali e tal. Então... a minha pergunta principal é essa. O que tá fazendo? Principalmente, quais são as consequências negativas que essas meninas novinhas, que são as que mais consomem, vão ter depois, ao longo do tempo que se passar, por consumir isso em excesso. Porque a gente sabe que os meninos, que são os que mais consomem pornografia audiovisual, eles têm consequências negativas muito grandes. A maior parte dos meninos não sabe lidar com uma mulher, não consegue entender o corpo feminino. A maior parte dos meninos não sabe transar. A maior parte dos meninos, às vezes, nem transa, porque realmente o consumo de pornografia faz com que você não consiga se relacionar com outra pessoa. Então, o ato de chegar lá na hora também já se torna muito mais difícil. Então, eu me pergunto se essas meninas... consumindo da forma excessiva em que elas estão consumindo esse tipo de conteúdo, não é um problema pra gente se pensar a longo prazo. Não pra gente se pensar agora, entende? Não pra gente debater qualidade de literatura. Não pra gente debater o que é literatura ou o que não é literatura. A gente debater o que é arte e o que não é arte. Porque, sinceramente, gente, que debate ridículo. Que debate ridículo que eu vi acontecendo. Porque, de verdade... o que é arte? Eu não posso te responder. E eu estudei arte grande parte da minha vida, sabe? Arte pra mim é uma coisa que talvez não seja pra você. E o que é boa literatura? Cara, aquilo que você gosta é boa literatura pra você? Mas a técnica tá ali pra te auxiliar a produzir aquilo ali, não tá ali pra te dizer que você vai produzir aquilo com boa qualidade. Uma galera sabe técnicas absurdas, estudou por anos e mesmo assim faz obras bosta. Então a gente vai falar sobre técnica pra falar que aquilo é categorizado como bom porque tá cheio de técnicas que eu analisei. Irmão, baixa um pouco tua bola. Sinceramente é isso que eu tenho pra te dizer. Então, eu acho que esse debate é ridículo, enquanto existe um problema real que a gente deveria debater, que é o consumo em excesso, e não o consumo em si. Porque o consumo esporádico... quem sou eu pra julgar o que você tá consumindo? Sabe? Mas consumir em excesso, eu acho que tudo que é consumido em excesso é um problema. Entende? Daí não vai ser só a literatura hot, daí não vai ser só a pornografia. Tudo que é consumido em excesso em algum momento se torna um problema. Só que é óbvio que a gente tá vendo um movimento que tá tornando a literatura hot uma parada quase que absoluta. E ela tá chegando cada vez mais cedo na vida desses jovens. E são pessoas que não têm experiência. É aquele mesmo problema do Dark Romance, sabe? Foda-se o que você tá lendo. Mas quem é que tá lendo? Quanto disso tá lendo? O quanto disso tá indo pra vida pessoal daquela pessoa? Pra vida real daquela pessoa? Sabe?
Não é a produção daquele conteúdo, não é o conteúdo em si, não é a qualidade do conteúdo, mas o impacto que aquele conteúdo vai ter na vida daquela pessoa. Porque a nossa vida, as nossas atitudes na vida, elas são tomadas a partir daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente consome, daquilo que a gente sabe. A nossa vida, sinceramente, é moldada por isso. Muitas vezes, nossas atitudes, quando a gente é jovem, é tomado baseado naquilo que a gente consumiu quando a gente era jovem, sabe? Quem aqui, de verdade, quem aqui viveu a geração Z na adolescência entre 2010 e 2015, por aí, juventude e adolescência, vocês sabem o quanto o consumo que a gente teve dos conteúdos do Tumblr impactaram a nossa vida. Principalmente a gente que é menina. O quanto isso gerou o consumo de revistas, de Tumblr, de novelas. O quanto isso gerou distúrbios na gente. E a gente vai entrar num debate de tipo assim, ai, mas é só literatura. Se a gente sabe o quanto a gente foi impactada por esse tipo de conteúdo quando a gente era adolescente. E agora, e essas jovens? Que, sinceramente, eu tô falando aqui de meninas de 18 e 23 anos, mas eu e você sabemos muito bem que não são só elas que estão lendo. A próxima geração já começou a ler. Isso é preocupante. O quanto isso vai impactar negativamente aqui, ó, essas meninas. O quanto. Esse é o debate que a gente deveria estar tendo. Não se aquilo é uma literatura de qualidade ou não, sabe? É isso. Ou se você deveria ler isso ou não. Eu acho que cada um lê o que quer e a responsabilidade pela leitura é de cada um. Mas eu acho que vale a pena você bater no ombro da sua amiga e falar, chamar a atenção e falar assim, poxa, vamos dar um tempo nessa literatura e ler outra coisa? Vamos analisar se isso está impactando a sua vida de alguma maneira? Sim, só pra gente ter certeza que tá tudo bem. Porque no final das contas, a gente só quer pessoas que estão bem, né, aqui dentro. Que a sanidade mental das pessoas estejam bem. Então, é isso. Eu acho que é isso. Eu não tenho uma solução, uma resolução. Eu não posso determinar se isso é um problema ou não. Eu não posso determinar qual é a solução para esse problema. Eu não posso, mas eu queria só trazer esse debate para cá. Eu queria só refletir um pouquinho sobre isso, sabe? Eu lhes dei informações que eu tinha aqui ao meu alcance. E aí vocês pegam essas informações e fazem o que quiserem com ela. A minha opinião é que a gente deveria refletir um pouquinho sobre o consumo em excesso desse conteúdo e pensar em talvez possíveis impactos negativos que esse conteúdo tenha na vida das pessoas que consomem excessivamente. E é isso. Cara, vai lá ler teu livro de putaria com fada. Só por favor, faça isso com responsabilidade, conscientemente e... Sabe? Se você vê uma prima sua de 16, 15 anos lendo esse conteúdo, aconselha. Segura na mão dela, assim, ai, mas eu lia, mas você lia, não quer dizer... Não, é porque você fez que era bom, né? É aquilo, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Sabe? Então você segura na mão dela e fala assim, amiga... Vamos esperar você fazer 18 anos. Vamos esperar você ter um pouquinho mais de idade, maturidade pra consumir esse conteúdo. Ele tem uma classificação indicativa por algum motivo. Só isso. Só dá um conselho, só dá um toque. Vamos só refletir, vamos só debater respeitosamente. E é isso. Bom, o meu nome é Tainá, esse aqui é o Thaí, e eu não vou te dar uma resposta pra esse problema, porque no final das contas isso aqui foi só mais uma pira minha. É isso. Eu te vejo na próxima. Não se esqueça de curtir esse vídeo, caso você tenha gostado, de compartilhá-lo com outras pessoas, caso você ache que seja interessante para trazer mais pessoas para este canal. Me siga nas minhas redes sociais, estão aqui na tela, também estão na descrição. Se inscreva nesse canal, caso você não seja um inscrito. E é isso, um beijo. Eu te vejo na próxima. E tchau, cara. Pensei.